Você sente falta de ar quando você acorda de manhã, ou então você acorda no meio da madrugada sem conseguir respirar direito, ou então aquela sensação de sufocamento, do ar faltando logo depois que você dorme? No vídeo de hoje eu vou explicar direitinho por que isso acontece e vou dar dicas práticas que você pode colocar no seu dia a dia e começar a melhorar esse problema, esse sofrimento, no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. E hoje nós vamos falar então por que isso ocorre, qual que é a explicação que pode levar a que nós tenhamos falta de ar logo no momento de relaxamento, que é o momento do sono. Eu queria, antes de começar, de continuar o vídeo, de convidar você, se você deseja saber mais sobre o sono, se tornar um expert em relação a o que ocorre no nosso corpo quando nós dormimos e principalmente se você quer saber o caminho para você voltar a dormir bem de uma forma definitiva, sem medicações, eu convido você a se inscrever na Maratona do Sono, que vai acontecer dos dias 16 ao dia 19 de março, totalmente gratuita, 4 aulas, o link está aqui na descrição. Convido seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, vamos fazer um mutirão, uma força, uma comunidade para vencer essa epidemia de insônia que nós estamos tendo agora devido à pandemia da Covid-19, ok? O link está aqui embaixo na descrição. Então, quais são as principais causas que podem levar você a ter essa falta de ar? Bom, primeiro, pode estar relacionado a problemas pulmonares, principalmente asma e DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso é uma síndrome que está relacionada a pessoas que têm enfisema, que têm bronquites crônicas decorrentes de anos de tabagismo ou que tiveram problemas pulmonares e que levou a uma diminuição do funcionamento pulmonar ao longo do tempo. Então, se você tem algum desses quadros, na verdade você não vai ter isso somente à noite, você já tem esse histórico e aí qual que é a diferença? Que aí a falta de ar quando você acorda de madrugada ou mesmo quando você deita para dormir é uma falta de ar que vem junto com um chiado, né? Então vem aquela sibilância, aquele chiado que é característico da asma, que também pode ser muito característico do DPOC. Então, caso você tenha já esses diagnósticos e eles não estejam controlados, possivelmente isso pode sim piorar à noite devido a uma série de fatores, a algumas substâncias que causam alergia ou, enfim, alguma outra mudança ambiental noturna que faz com que isso piore à noite. Então aí, caso isso seja verdade para você, se você já tem esses diagnósticos, dá uma olhada no seu pneumologista, vê se não precisa ajustar o tratamento de base para essas doenças. A outra causa são doenças do coração, principalmente a insuficiência cardíaca congestiva, né? ICC, a gente gosta de nomes muito difíceis. Basicamente, isso ocorre quando o coração ele está fraco, ele não tem força suficiente para bombear o sangue para todo o corpo. E aí, quando se deita, muito da circulação do pulmão, ela não consegue ser drenada pelo coração e bombeada para o resto do corpo. O sangue ele fica paralisado, tanto no pulmão, também pode ficar paralisado nas pernas, nos membros inferiores, levando a um inchaço. E aí a pessoa ela sente realmente que ela está com falta de ar. Quando ela deita, o coração não consegue drenar esse sangue do pulmão e aí como se fosse uma sensação de afogamento mesmo. Só que isso, na verdade, caso esteja presente em você, normalmente isso é decorrência de anos de doenças crônicas, como diabetes, como pressão alta não controlada, como um histórico de vários infartos ou problemas cardíacos, e também você não vai ter só essa falta de ar à noite. Você provavelmente vai começar a ter essa falta de ar ao fazer movimentos até que leves no dia a dia. Então, subir uma escada dá falta de ar? Dá, mas começa a ficar muito mais intenso, com poucos lances de escada, você começa a ter
falta de ar para fazer pequenos movimentos, pequenos esforços no seu dia a dia, e também isso vem com muito inchaço, muito edema nas pernas e nos pés, então fica muito inchado porque também o coração não consegue bombear e drenar esse sangue, esse líquido se acumula. Então, caso isso esteja presente em você, vale a pena você falar com o seu cardiologista para ajustar, fazer algumas mudanças para que à noite isso também não piore, mas você vai ter que tratar esse quadro de base. Então, até agora eu falei de doenças crônicas, que provavelmente, caso elas estejam presentes, você já tem outros elementos pelos quais você faz acompanhamento, você já tem outros sintomas ao longo do dia. Agora, também pode ter, e aqui sim que é o principal, alterações no seu sono e alterações relacionadas à saúde da nossa mente. A apneia do sono é uma das causas, a ansiedade e a insônia. Então elas estão aqui em vermelhinhos porque elas são as principais causas que podem levar a isso. A apneia do sono, você pode acordar à noite com falta de ar, mas normalmente a pessoa ela tem muitos roncos e paradas respiratórias sem que ela perceba e cursa com muita sonolência e fadiga durante o dia, mas aí não é só um cansaço, é sonolência no sentido da pessoa encostar e dormir mesmo. Também está associado à pressão alta, à obesidade. E aí, para fazer o diagnóstico de apneia do sono, sim, precisa de um acompanhamento médico e de uma polissonografia. Mas caso você tenha aí, mas ela não é tão, digamos, relacionada a você acordar. Normalmente você tem paradas respiratórias sem perceber, tá? Mas a ansiedade e a insônia são os fatores que mais estão associados a isso. Quadros de ansiedade podem cursar com crises ansiosas no meio da madrugada. Pode acordar com esse sintoma de ansiedade. E a insônia, ela pode fazer com que você acorde no meio da noite se sentindo mais angustiado, angustiada e tenha dificuldade para voltar a dormir. Bom, isso ocorre em grande parte devido a uma alteração que muitas pessoas com insônia e ansiedade têm no nível basal de cortisol. A gente fala muito do cortisol aqui porque ele é um hormônio que é um marcador de estresse, mas eu sempre ressalto, para fazer o diagnóstico de insônia e de ansiedade não precisa dosar o cortisol, porque tem muito falso negativo e muito falso positivo na dosagem. Então essa dosagem ela não ajuda a gente a diferenciar. O diagnóstico é pela história, avaliação clínica, tá bom? Se você for coletar cortisol para avaliar estresse, insônia, isso na verdade é um gasto de dinheiro, tá? Você dosa cortisol para ver deficiências da sua glândula adrenal, tá certo? Bom, então aqui a azulzinha é a curva normal do cortisol de todo mundo. Ele é maior aqui de manhã, né? Ele vai subindo aqui, digamos, no meio da manhã, que é o estado onde nós estamos mais alerta normalmente, e aí ele vai caindo para que à noite ele esteja baixo e o corpo ele sinta que não existe perigo e ele consiga adormecer. Algumas pessoas têm um pico muito cedo de cortisol, então elas têm esse pico ali às 5, 4 horas da manhã, e isso leva a um alerta. O cortisol tem a ver com a preparação do corpo para perigo, para guerra, então você fica alerta. E esse pico muito cedo de cortisol pode levar a essa ansiedade logo pela manhã, tá? Que mais? Tem pessoas que têm a curva do cortisol cronicamente aumentada, são pessoas que estão num estado de ansiedade ou de estresse muito intenso, elas têm poucos períodos de relaxamento. Isso invariavelmente vai levar a um quadro depressivo por uma exaustão, como se fosse uma máquina, né? O corpo ele não aguenta ficar nesse estado por muito tempo, mas pode ocorrer desse nível de cortisol estar nesse patamar o tempo todo. Adianta ficar dosando o cortisol durante o dia para ver isso? Não adianta, eu já aviso, tá? Porque senão vocês vão ouvir muitos médicos que falam isso não é verdade, tá? Não se faz isso, porque tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então isso a gente vê pela história e como que se comporta tanto o sono quanto o nível de ansiedade, de alerta, de estresse ao longo do dia. E pode, em última análise, ficar totalmente invertida. Como assim, né? Ao invés do pico do cortisol ele ficar aqui de manhã, ele pode passar a ficar
à noite, ou seja, justo no momento em que você deveria ter uma queda, né, nesse estado de alerta para poder relaxar, poder descansar. Isso está mais intenso e aí está totalmente invertido e durante o dia você acaba tendo muita sonolência, muita fadiga, né? Então quadros de ansiedade e insônia, eles podem levar a esses 3 padrões de curva de cortisol alterado. O fato é que se você está tendo isso, você não tem doenças do pulmão, não tem, digamos, doenças cardíacas, e não tem, digamos, esse histórico ou de ronco ou de uma sonolência que você dorme mesmo durante o dia, muito provavelmente está relacionado à ansiedade ou à insônia, tá? E a insônia, como eu sempre digo, ela não é tratada com remédios, a insônia é tratada com uma reprogramação cerebral através de técnicas específicas. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, se inscreve aqui na Maratona do Sono, compartilha isso para a gente mudar essa realidade de sono do Brasil, tá? Mas tem algumas dicas práticas que ajudam você a regularizar esse nível de cortisol, a fazer com que ele fique mais próximo daquele nível azul, né? Maior no meio da manhã e caindo depois. Primeiro é o ciclo de carboidratos. Tem um vídeo em que eu falo especificamente dos alimentos para insônia. O que acontece? Quando a gente tem muito carboidrato, nós temos pouco cortisol. Então, quando tem muito carboidrato no corpo, no sangue, o corpo percebe isso, abaixa o cortisol. Quando tem pouco carboidrato, tem muito cortisol. Ele quer fazer você ir atrás de alimentos. Ok, aí você vai me falar, poxa, então é legal a gente comer bastante carboidrato, porque aí eu vou ter cortisol bom à noite e vou dormir. Não, eu falo muito isso no vídeo de alimentação para insônia, falo mais aprofundadamente na Maratona do Sono. Mas a ideia é que se você come um carboidrato simples, você tem até uma sonolência logo de cara. Só que aí, o que acontece? A insulina vai fazer com que isso caia e aí vai ter um pico de cortisol de madrugada ou de manhã. Então muita gente que tem essa ansiedade de madrugada ou de manhã tem como uma das causas comer muito carboidrato simples logo antes de dormir, porque dá o sono uma hora depois, só que ali no meio da madrugada o cortisol ele cai na hora, só que aí ele tem uma gangorra, ele cai e sobe muito intensamente antes da hora correta, que seria ali no meio da manhã. Então a ideia é você comer carboidratos complexos, integrais, né? Então alimentos integrais, farinha integral, trigo integral, mais ou menos uma hora antes de dormir e também não ficar muito tempo em jejum, porque também se você não come nada de madrugada, vou fazer aquele jejum que eu fico um tempão, né? O que acontece? O corpo ele vai entrando num estado de hipoglicemia e aí ele vai liberar esse cortisol, a chance de você ter um despertar noturno com essa falta de ar ou logo de manhã ou mesmo antes do horário programado e não conseguir mais voltar a dormir, a chance de socorrer é muito alta, ok? Bom, que mais? A ideia é você beber muita água e consumir pouco álcool. A desidratação também leva o corpo a entrar num estado de alerta, de privação. Então, claro, beber água demais pode levar você a acordar muitas vezes para ir no banheiro. Mas é importante que você vá bebendo ao longo do dia, para que você não tenha risco de ficar desidratado de madrugada. E evitar o álcool. O álcool, eu sempre digo, ele tem logo depois que você toma o álcool, uma hora depois, aproximadamente, ele dá sono, só que aí depois vem uma ansiedade rebote. E aí você acorda no dia seguinte com muito mais ansiedade e irritabilidade. O ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório e ele contrabalanceia o cortisol, então ele regulariza o nível de inflamação do corpo e ele regulariza aquela curva do cortisol. Então, para ansiedade, para insônia, o principal subtipo do ômega 3 é o DHA, que é o contrário do que ocorre para depressão, para TDAH e para transtorno bipolar. Mas eu falo exatamente dessas doses, sobre outros suplementos mais específicos que podem fazer a diferença no seu sono também na Maratona do Sono. Entra lá, se inscreve que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo e muita dica prática. Atividade física também é fundamental, tem um vídeo já anterior onde eu falo sobre isso. Ela tem o poder de promover uma diminuição do cortisol. Tem pessoas que se beneficiam em fazer atividade física de manhã, outras mais à tarde, outras mais à noite. Eu sempre digo que isso é muito individual.
e isso depende muito do cronotipo individual da pessoa. Para saber o seu cronotipo também, entra ali no link da Maratona do Sono, porque lá eu explico direitinho, tem testes e você consegue ter uma ideia personalizada do horário do dia em que a atividade física mais te beneficia sem atrapalhar o seu sono, mas a atividade física também é bastante importante. E, por último, técnicas de relaxamento à noite. Então tem técnicas de respiração, de relaxamento muscular ou mesmo de meditação. O mindfulness ele é muito útil para ser feito ao longo dos dias porque ele treina o cérebro a lidar de uma forma diferente com os pensamentos, a soltar as preocupações, e ele treina o cérebro a entrar no circuito de relaxamento, que é um circuito que contra-ataca a adrenalina, o circuito parasimpático. Então tem técnicas específicas e tem uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos, tanto nos treinamentos quanto alunos, enfim, de outros cursos, quem me acompanha no Clube Saúde da Mente, que é um diário de cabeceira. Você anotar as suas preocupações um pouco antes de dormir, isso ajuda você a se dar permissão de, caso surja uma preocupação, você saber que colocou lá. Então você se dá permissão de não ficar naquela, digamos, na ruminação de preocupações que às vezes ocorre à noite e dificulta o seu sono. Uma outra dica é você tentar fazer isso mentalmente, né? O diário, fisicamente, eu acho até melhor. Eu prefiro particularmente, mas tem pessoas que fazem mentalmente uma técnica do arquivamento, né, de preocupações, ou seja, você imagina digamos, uma gaveta de arquivos, aquelas gavetas bem antigas onde colocava vários papéis. Você imagina isso na sua mente, você imagina ela com detalhes, e aí toda vez que surgir uma preocupação, você imagina que você não está negando ela, nem afastando à força. Você imagina que você pega essa preocupação, coloca numa pasta e coloca nessa gaveta de arquivos e fecha. Que aí você se dá a permissão de pensar nisso outra hora. É uma técnica que pode ajudar. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. E se você quer mudar o seu sono de uma forma natural, eficaz, cientificamente comprovada, sem medicação, ajudando você a não usar remédios para dormir ou até a desmamar e se ver livre dos remédios que você toma para insônia, se você quer ter esse conhecimento de uma forma gratuita, se inscreve aqui no link da descrição na Maratona do Sono, agora dos dias 16 a 19, compartilha com outras pessoas que estejam necessitando. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!